Olá, tudo bem com você? Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus esteja em sua vida. Pois bem, hoje estarei entrando aí no capítulo 23 do Evangelho de Lucas. Falta somente um capítulo para que eu termine este Evangelho. Creio que farei ainda vários vídeos nestes 2 capítulos restantes. E, inclusive, eu tenho uma playlist com todos os vídeos deste Evangelho, desde o capítulo 1 até o capítulo 22. Eu vou deixar no card acima essa playlist para que você possa assistir os demais vídeos. E vamos lá. Está aí, Jesus perante Pilatos, é logo aí no início, Jesus perante Pilatos. Levantando-se toda a assembleia, levaram Jesus a Pilatos. Quem era Pilatos? A assembleia aí é pletos, multidão, então era uma multidão ali composta por muitas pessoas, e provavelmente eles estavam na casa do sumo sacerdote. E o Pilatos, ele era um governador, uma espécie de procurador romano. De acordo com o dicionário bíblico, ele foi o 6º procurador romano da Judéia e Samaria, e que ordenou que Jesus fosse crucificado. Mas procurando outras fontes, eu encontro ele no 5º lugar, porque pela ordem, o primeiro procurador, ou governador, ou prefeito ali da região da Judéia foi Capônio. Ele governou a Judéia do ano 6 ao ano 8. Depois dele teve Marcos Ambívio, do ano 8 até o ano 12. Depois teve Ânio Rufo, 12 a 15. Depois de Ânio Rufo teve Valério Grato, de 15 a 26. E depois Pôncio Pilatos. Ele governou, foi o procurador romano do ano 26 a 36. E depois dele teve vários outros prefeitos ou procuradores romanos. E ele foi ali o prefeito da região da Judéia e foi o procurador romano, o governador romano, muito duro e decidido. E este procurador romano, ele nunca simpatizou com os judeus. O Herodes Agripa I, ele escreve para o imperador Calígula e descreve como ele era inflexível por natureza e cruel por causa da sua obstinação. Acusa Pilatos de ser violento, extorsivo, tirânico. Essa é a carta que Herodes Agripa escreve para o imperador Calígula. O Pilatos, ele foi nomeado pelo procurador por Tibério. A influência é tremenda, graças à influência de Sejano, poderoso prefeito da guarda pretoriana em Roma, que fez essa manobrou esse poder aí para o Pilatos, influência de pessoas, e ele foi para lá. Ele ficou até o ano 36. Então, história aí de Pilatos é longa, mas vamos lá. E ali passaram a acusá-lo, dizendo: encontramos este homem pervertendo a nossa nação, vedando pagar tributo a César e afirmando ser ele o Cristo, o Rei.
Olha para você ver, Jesus nunca fez isso. O que ele fez por ocasião de quando eles perguntavam se era lícito pagar o tributo? Ele disse: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E outra coisa, o reino de Jesus, uma vez perguntava sobre o reino de Deus, ele respondeu para os fariseus: olha, o meu reino não é de visível aparência. Ele fala isso. O meu reino não é de visível aparência. E para o próprio Pilatos, ele responde que o reino dele não é deste mundo. Não está aqui, está no Evangelho de João. Ele responde isso. Então, as pessoas queriam encontrar alguma coisa para que Jesus fosse julgado e condenado e morto. Eles queriam, de qualquer maneira, tirar Jesus do caminho deles. Então, por isso que eles passaram a acusá-lo aí. Acusar aí é categorel, é uma acusação extrajudicial. E perverter aí diastrefo, o verbo grego diastrefo é desencaminhar, desviar. Ou seja, olha, esse homem está desviando toda a nossa nação. E o que ele estava fazendo? Nação e etnos, nosso povo. Vedando aí é coluo, impedindo. Olha só, encontramos esse homem tirando os judeus do caminho, impedindo as pessoas pagarem aí. Didome é pagar, dar. Tributo é furos a César, ou seja, apelaram por imperador, Caesar, afirmando-se ele o Cristo, ou o Mashiach, o rei. E então lhe perguntou Pilatos. Então essa é a acusação. Eles começaram a acusá-lo, que é a multidão que levou Jesus até Pilatos. Porque eles logo, quando Jesus se disse filho de Deus, no capítulo anterior, eles chegaram à conclusão: de que mais prova precisamos para condená-lo, se ele diz ser o próprio filho de Deus? Mas só que, como eu já disse no vídeo anterior, eles não tinham o poder da pena capital. Eles tinham que levar isso para um procurador romano ou um representante de Roma. Mas somente condenar um homem pelas leis religiosas seria complexo demais. Então eles queriam encontrar algo que ele tenha dito contra o próprio imperador ou contra o próprio império. Aí seria algo mais grave. Seria mais fácil o representante de Roma fazer o julgamento e condenar à morte. E essa foi a acusação. Então lhe perguntou Pilato: és tu o rei dos judeus? Basileus aqui é líder, príncipe, o senhor da terra, rei, é um substantivo masculino. Respondeu Jesus: tu, e o pronome, tu, su, o diz aí é lego, tu está falando. Disse Pilato aos principais sacerdotes e às multidões: não vejo neste homem crime algum. Ou seja, eu não estou vendo nenhum crime neste homem. Com certeza eles viram a aparência de Jesus, ele viu, Pilatos viu a aparência de Jesus e chegou à conclusão que Jesus não representava nenhum perigo para o império. Até porque Jesus nunca fez nenhuma rebelião contra o Império de Roma. Jesus pregou o Evangelho, curou os enfermos, ressuscitou os mortos, pregou o reino de Deus, a salvação ao homem. Foi isso que Jesus fez. Não fez nada que, ele nunca chamou as pessoas para fazer um levante contra o Império Romano. Não, nada disso. Nada disso. Jesus não fez nenhum levante, nenhuma manifestação contra o Império de Roma. Ele pregou o Evangelho do reino. Por isso que Pilatos olhou para ele:
Eu não vejo neste homem crime algum. Crime aí é aition. Aition. Essa palavrinha aqui, ó, grega aqui, ó, aition. É um substantivo que quer dizer causa, culpa. Eu não vejo nenhuma culpa neste homem. Ele não é culpado de nada. E aí a multidão queria ganhar o negócio no grito. Eles queriam fazer um alvoroço ali. Insistiam, porém, cada vez mais, dizendo: ele alvoroça o povo por toda a Judéia, desde a Galiléia, onde começou, até aqui. Ou seja, Jesus começou de fato, isso aí é uma verdade. Jesus começou o seu ministério na região da Galiléia, porque Jesus nasceu em Belém. Eu já disse isso em outro vídeo. Jesus nasceu em Belém, mas José e Maria, eles eram da linhagem de Davi, da tribo de Judá, da linhagem de Davi. Ele morava em Nazaré, mas Jesus nasceu em Belém. E depois a família volta para Nazaré. Jesus, ele cresce ali na região de Nazaré. E depois, quando Jesus está com seus 30 anos aproximadamente, Jesus muda para Cafarnaum, ali às margens do Mar da Galileia. E ali ele dá início ao seu ministério. Então, ele começa ali na região de Nazaré, muda para Cafarnaum, região da Galileia. Por isso que ele alvoroça o povo. Alvoroçar aí é anaceio. O verbo anaceio é agitar. Ele agita o povo no sentido de fazer uma rebelião. Mas Jesus nunca fez isso. Nunca. Sim, Jesus reunia multidões. Mas ele reunia multidões para curar, para ensinar, ele reunia as multidões para alimentar. Em algumas ocasiões Jesus alimentou a multidão. Interessante. Por 2 ocasiões registradas nos evangelhos, diz que Jesus alimentou a multidão por 2 vezes, com milhares de pessoas. Isso Jesus fazia. Em torno de 10 mil pessoas. Por aí, ele alimentou a multidão. E 10 mil pessoas para esse período era muita coisa. Porque lá diz que era tantos homens, fora mulheres e crianças. Então, se você fizer uma soma, aí mais ou menos 10 mil pessoas. Ele alimentou essas multidões. E em outras ocasiões, ele reunia multidões, sim. Mas não para incitar, agitar, excitar, suscitar, agitar a multidão. O povo aí é laos, então as pessoas ensinado, e sim, Jesus ensinava. Ele alvoroça o povo ensinando. O ensinamento de Jesus não alvoroçava o povo. Jesus ensinava o caminho da salvação. Aí ensinar aí é didático, instruir, conversar, pronunciar discursos didáticos por toda a Judéia, desde a Galiléia, onde começou. Então, assim, toda a Judéia, Jesus tinha acesso ali e ele fazia isso. Realmente, isso aí é uma verdade. Mas Jesus, ele nunca ensinou no sentido de alvoroçar, excitar a multidão aí, ou agitar a multidão. Não, Jesus ensinava o reino do céu. Só pegar Mateus capítulo 5, aí, o Sermão do Monte, 5, 6 e 7, capítulo 5, 6 e 7 ali do Evangelho de Mateus, que você vai ver que em momento algum Jesus ele alvoroçava a multidão, ele agitava as multidões, ele ensinava os valores do reino de Deus para que a pessoa pudesse ser um verdadeiro cidadão do céu. E aí Pilatos ficou numa situação difícil. Tendo Pilatos ouvido isso, e apesar de ser duro Pilatos, e ser um camarada cruel, como eu já disse, de acordo com a história, ele era violento, tirânico, extorsivo.
Mas, diante daquela situação, ele, ouvindo que ele era da Galileia, tendo Pilatos ouvido isso, perguntou se aquele homem era galileu. Ou seja, ele era da Galileia. Porque o Pilatos, ele governava a região da Judéia e Samaria. Porque Roma, o Império Romano dividiu ali as regiões. E lá na região da Galileia tinha outra pessoa governando. E lá tinha Herodes. O Herodes, esse aqui é o nome... Na verdade, Herodes é o nome de uma família real, que se distinguiu entre os judeus no tempo de Cristo e dos apóstolos. Herodes, o Grande, era filho de Antípatro da Idumeia, nomeado rei da Judéia em 40 a.C. Então era uma família. Então sempre teria alguém ali com o nome Herodes, mas Herodes era o nome da família. Então, deixa eu voltar aqui. Então o Herodes aqui, esse homem, então ele estava ali governando a região da Galileia. Esse Herodes aqui, ele era descendente de Herodes o Grande, que começou a governar toda aquela região. Então, ao saber que era da jurisdição de Herodes, estando este naqueles dias em Jerusalém, lhe remeteu. Então, veja que o Herodes, ele era o tetrarca da Galileia. Se você ler lá no Evangelho, nesse mesmo Evangelho aí de Lucas, no capítulo 3, versículo 1, isso mesmo, Herodes, versículo 1, vai informar lá que Herodes era o tetrarca. O que era uma tetrarquia ali na época de Cristo? Tetrarca é ser governador de uma tetrarquia, ou seja, uma região. Eram 4 regiões divididas e Herodes, ele governava esta região. Interessante. Então a história é grande aí a respeito do Herodes, a crueldade dele. Então é uma família, é uma dinastia herodiana. Era quase que um partido político. Claro, esse Herodes aqui, que é descendente de Herodes o Grande, ele governou aí a Palestina aí durante um bom tempo, tá? Essa tetrarquia. Esse Herodes, muito provavelmente, era Filipe. Esse tetrarca, ele governou aí até o ano 34. Esse Filipe, tetrarca da região da Galileia. Ficava ali próximo ali ao lago da Galileia. Então, depois teve Herodes Agripa I, que governou ali do ano 41 até o ano 44. Ele governou toda a terra de Israel, como havia feito Herodes o Grande, que era avô dele. Esse Herodes Agripa I provavelmente é o que tenha mandado matar Tiago, irmão de João. E depois ainda teve Herodes Agripa II, que governou o mesmo território que Filipe Herodes havia governado até o ano 70. E aí, destruição de Jerusalém acabou. Então, quando Pilatos ele ficou sabendo que Jesus era da região da Galileia, o que ele vou ficar livre dessa situação? Então, o que ele faz? Ele, sabendo que Herodes estava lá por ocasião da Páscoa, porque Herodes saía da região da Galileia e ia até Jerusalém, por causa da Páscoa, que ele era idumeu. Então, Herodes, para ficar livre daquela situação, ele envia Jesus para Herodes. E isso é o assunto para o próximo vídeo, Jesus perante Herodes. E aí nós vamos falar mais detalhadamente a respeito de quem é esse Herodes. Já falei bastante sobre ele, mas pode falar mais alguma coisa a respeito de quem era esse Herodes aqui, que julgou a pessoa de Jesus. É o assunto para o próximo vídeo. Eu vou ficando por aqui.
Já estão com 20 minutos desse vídeo, não vou estender muito, porque o assunto agora é Jesus perante Herodes. Então vamos deixar para o próximo vídeo. Que Deus em Cristo abençoe e fiquem todos na paz do Senhor Jesus.